Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe mais esse nosso estudo na noite de hoje. Vamos iniciar com a leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, o item 13, missão do homem inteligente na Terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que seja uma das maiores inteligências da Terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer em um meio onde pudeste desenvolver vossa inteligência, é porque quis que fizesses uso dela para o bem de todos. É uma missão que Ele vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda da qual podeis desenvolver as inteligências retardatárias ao vosso redor e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não torna patente o uso que dele se deve fazer. A enxada que o jardineiro coloca nas mãos de seu ajudante não lhe indica que deve cavar a terra? E o que dirias se esse ajudante, em vez de cavar, erguesse a enxada para ferir o jardineiro? Dirias que isso é horrível e que ele merece ser mandado embora. Muito bem, não ocorre o mesmo com aquele que se utiliza da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus semelhantes? Não ergue ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele direito ao salário prometido ou, ao contrário, merecer ser mandado embora do jardim? E o será, não o duvideis, e viverá existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é cheia de méritos para o futuro, desde que seja bem empregada. Se todos os homens que são bem dotados em inteligência se servissem dela de acordo com a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos para fazer a humanidade avançar seria fácil. Infelizmente, muitas transformam em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da sua inteligência como de todas as suas faculdades. Entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, em Bordeaux, 1862. Vamos à nossa prece. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por mais esse dia de estudo, por mais essa noite em que nós nos colocamos, Senhor, à disposição dos nossos benfeitores espirituais para realizarmos essa bendita tarefa, Senhor. Amparai as nossas mentes, o nosso discernimento diante das lições que teremos no nosso dia. Assim, agradecemos por tudo, agradecemos a Clarence, nosso querido benfeitor, amigo. Agradecemos as falanges bondosas daqui da casa de Clarence, que nos acolhe, nos orientam. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Maria Santíssima, nossa Sagrada Mãe, e que seja em vosso nome, Mãe, que seja em nome de Senhor Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, que rogamos a devida permissão para iniciarmos o nosso estudo de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Bom, o nosso estudo de hoje será relacionado ao capítulo 1, da quarta parte do Livro dos Espíritos, que trata das penas e gozos terrestres. Vamos da questão 937 a 940,
937, que trata das decepções, ingratidão, afeições destruídas. Muito interessante esse tópico, porque nós vamos ver dentro das nossas decepções, dentro das nossas, aquilo que nos afeta muito mais, nós vamos ver a ingratidão como um desses sentimentos que nos mexe com o nosso íntimo. Ele é tão difícil, tão complicado, a ingratidão, que ele chega a afetar muitas vezes até espíritos mais elevados do que a gente, né? Nós vamos ver até no sentido do Evangelho, quando fala da ingratidão, vamos lembrar do nosso querido Jesus, que quando dos 10 leprosos que foram curados, apenas um voltou para agradecer, né? E Jesus pergunta pelos outros, aonde estão os outros 9? E relatam a Jesus que estão festejando a sua cura em atos até de perversão. Jesus, ele sente, né, aquilo que depois ele relata. Eles não foram curados, entendeu? Porque foram ingratos, né? Então eles não tiveram gratidão a Deus pela bênção que eles receberam da cura, né? Então Jesus relata isso e nos mostra também a ingratidão. Bom, na questão 937, a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos: se as decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços de amizade não representam também para o homem sensível uma fonte de amargura, até com relação à ingratidão que nós estávamos comentando, né? O quanto ela é uma fonte de amargura para o homem. Mas os espíritos vão concordar, sim, mas nós vos ensinamos a ter compaixão dos ingratos e dos amigos infiéis. Eles serão mais infelizes do que vós. É aquela visão que nós temos, né, do espírito. Quando nós não temos mais a visão puramente material, mas quando nós olhamos para o espírito, porque era assim que Jesus cuidava da gente naquela época, porque ele entendia perfeitamente a trajetória do espírito, a sua evolução do espírito. E muitas vezes é com que ele vai se deparar aquilo que ele nos disse, né? Eu vim para os doentes e não para os sãos. Ou seja, quem são os doentes? São aqueles espíritos que ainda estão recalcitrantes naquelas dificuldades que eles apresentavam. E muitas vezes aquilo acarretava a enfermidade. Jesus curava e deixava sempre um alerta, né? Dizendo que a fé nos curou, e muitas vezes procurávamos que tinham a fé que ele poderia nos curar, mas a tua fé te curou, mas não voltes a errar outra vez, para que não te aconteça coisa pior. Então seria, vamos dizer assim, a receita que Jesus deixava para aquele espírito, né? Então, ele tinha a compreensão, ele se compadecia da dor daquele espírito, entendeu? E ele realizava a cura do espírito e mostrava ao espírito, melhor dizendo, o quanto ele precisa modificar a sua vida para que ele se mantenha mais saudável, corpo e espírito. Então, a ingratidão, segundo os espíritos na resposta, é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis.
Isso aí, aquele que foi egoísta, que é egoísta, né, na sua vida, né, ele irá com certeza encontrar esse retorno nas suas existências futuras ou até mesmo na sua própria existência, né? Então lembrai-vos de que todos aqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram mais do que vós e foram pagos com a ingratidão. Então quantos, né? Foram, até nós vamos ter o nosso capítulo 14 do Evangelho, honrai vosso pai e vossa mãe, lembra que a forma de ingratidão mais grave, que mais nos choca, é a ingratidão dos filhos, né? Então, quanto bem nós fazemos para orientar esses espíritos e que quantas vezes fomos pagos, vamos dizer assim, com a ingratidão. Tivemos o retorno à ingratidão. Então ele pede para que a gente lembre disso. Lembrai-vos do próprio Jesus, que foi ridicularizado e menosprezado enquanto vivo, tratado como hipócrita e impostor. E não vos espanteis de que o mesmo aconteça convosco. Que o bem que fizeste seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem disto aqueles que o receberam. Então ele diz que a ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Então é importante que a gente veja essa questão, entendeu? Que embora tenhamos o retorno à ingratidão do bem que nós fazemos, mas é necessário que se faça o bem, até mesmo porque o bem é o único objetivo da vida. O bem é o grande objetivo da vida, né? Assim como o Espiritismo tem como objetivo a mudança do homem, o bem, ele tem um grande objetivo na nossa vida, dentro dessa mudança, tá? Então façamos o bem aonde quer que nós estejamos, entendeu? E mesmo que a ingratidão venha, ela vai ser uma prova para que a gente possa persistir no bem que nós estamos fazendo, entendeu? Deixamos que a cada um segundo as suas obras, mas vamos fazer aquilo que nós dissemos assim: faça a sua parte, e a sua parte é fazer o bem ao outro, é compreender a situação do outro naquela dificuldade. Então, façamos o bem. E é isso que ele nos diz, tá? Então, ele diz que a ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. E isto vos será levado em conta, e aqueles que vos desprezaram serão tanto mais punidos por isso, quanto maior lhe tenha sido a ingratidão. Então, todos nós teremos que reajustar as nossas contas com a lei divina. Bom, na 938, essa questão importante para nós vai dizer assim: as decepções causadas pela ingratidão não serão motivo para o endurecimento do coração, fechando a sensibilidade. Então, os Espíritos mostram a Kardec o quanto isso é enganoso nessa forma de pensar, né? Nessa forma de reagir antes a uma ingratidão. Então percebamos isso. Então ele diz assim: isso seria um engano, pois o homem sensível, como dizes, fica sempre feliz com o bem que faz. Não importa. Importa que eu fiz a minha parte diante de Deus. Então eu cumpri com o meu dever. E o meu dever é sempre o bem para o outro. Então não importa
Eu não vou ficar com o meu coração endurecido porque recebi de um bem que eu fiz, recebi como troca a ingratidão. Eu não vou endurecer, porque senão eu não estou ainda, vamos dizer assim, preparado para realizar o bem que eu preciso realizar. Então tudo isso é trabalho, tudo isso é esforço, tudo é mudança, é reforma, é aprendizado o tempo inteiro. Então ele diz assim, ele sabe que se este bem não é lembrado nesta vida, sê-lo-á numa outra, e que o ingrato terá a vergonha e o remorso por si mesmo, né? Às vezes a gente lembra muito quando nós nos deparamos com determinadas frases em obras espíritas, como diz assim, se eu soubesse, eu teria feito diferente. Se eu soubesse, eu teria sido grato àquele bem que eu recebi. Então, através das nossas vidas sucessivas, nós vamos aprendendo a cada dia sermos espíritos melhores, mais compreensivos. E na sua pergunta A, na 938A, ele vai dizer, este pensamento não impede seu coração de ser ferido. Ora, isto não pode fazer com que nele nasça a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Sim, se ele preferir a felicidade do egoísta, né? Então os espíritos eles são muito diretos nessa resposta a Kardec. Se ele preferir a felicidade do egoísta, qual é a felicidade do egoísta? É ter tudo para si mesmo, né? É não pensar no outro. Então se você não tem nenhum tipo de compreensão diante da dor do outro, da dificuldade do outro, aí o caso da indulgência, se você não tiver esse sentimento, né? Você tem o quê? A felicidade daquele que vive sobre os auspícios do egoísmo. Então, ele diz assim, que ele saiba, portanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos da sua amizade e que ele se enganou a respeito deles. Assim sendo, não deve lamentá-los. Mais tarde, encontrarás outros que saberão compreender melhor. Lembra de Jesus, quando for à casa de alguém, e se alguém não quiser te receber, sacudir a poeira, né, dos seus pés, diga que a paz seja convosco e segue em frente. Olha o ensinamento de Jesus aí com relação a isso, né, aos seus apóstolos. Então, mais tarde, encontrará outros que saberão compreender melhor. Tende compaixão daqueles que procedem mal para convosco, sem o merecerdes, pois haverá para eles um triste retorno, mas não vos aflijais por isso. É o meio de vos colocardes acima dele. Então, uma nota de Kardec que vai dizer assim, a natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. É o grande, também, o nosso caminho, né? Nós precisamos desenvolver a capacidade de amar, porque gostamos de ser amados. Mas, para sermos amados, nós temos também que nos doar em amor ao outro. Então, o que diz aqui na nota? A natureza deu ao homem essa necessidade de amar e de ser amado. Uma das maiores satisfações que lhes são concedidas na terra é a de encontrar corações que simpatizam com o seu. Ela lhe dá, dessa forma, as premissas da felicidade que está reservada ao mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. É um gozo recusado ao egoísta. O egoísta, ele não entende a felicidade desta forma.
Ele tem a felicidade do egoísta, essa felicidade fugidia, é a felicidade do bem material, né? Das coisas, da vida material, do prazer, no prazer momentâneo, no prazer mundano. Então o egoísta ele tem a felicidade que relata aqui Kardec na sua nota, é a felicidade do espírito bom, do espírito perfeito. Aquela felicidade que nós sentimos não em chegarmos a sermos felizes, mas durante a nossa existência traçamos um caminho no bem em que a felicidade irá nos acompanhar nesse caminho. E aqui na 939 ele vai tratar das uniões antipáticas. Assunto também muito interessante, porque nós vamos ver com relação a uma pergunta que Kardec faz aqui na 939, dizendo que visto que os espíritos simpáticos são levados a se unir, eles se unem por simpatia, né? Como é que entre os espíritos encarnados frequentemente a afeição só existe de um lado e que o amor mais sincero é acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a afeição mais viva de dois seres pode se transformar em antipatia e algumas vezes em ódio? Então ele vai dizer assim: não compreendes, vai ter como resposta, não compreendes então que isso constitui uma punição, embora passageira, que nada é absoluto, nada é eterno, né, com relação a isso. Eterno somente Deus, eterno somente o nosso espírito. Então não compreendes então que isso constitui uma punição, embora passageira? Além disso, quantos não creem amar perdidamente, porque apenas julgam aparências? Então, quantas uniões que a gente pode nos enganar dizendo que são uniões simpáticas, mas que foram realmente só por aparências. Porque muitas uniões elas não dão certo e se perdem no egoísmo, se perdem no orgulho, porque muitas vezes essa união ela não foi pautada primeiramente na amizade, né, que isso é importante, e no amor. Então é aquilo que a gente diz diante do Evangelho que nos traz, né? Não separeis o que Deus juntou. Então nessa realidade a gente diz assim, mas o que é que Deus juntou? O que foi unido, né? Que união é de Deus e qual que não é de Deus, né? Então ele fala das aparências, e quando são obrigados a viver com as pessoas, não demora a reconhecer que não passava de um encantamento material. É bonitinho, eu sei. Então a gente não pauta no sentimento, não pauta na amizade. Aquilo que vem primeiro, antes de qualquer união, precisa ter a amizade, porque a amizade ela já vem pautada no respeito, já vem pautada no diálogo, já vem pautada na compreensão. E muitas vezes nas nossas uniões nós vamos precisar que a nossa amizade, que a amizade entre em ação em determinados momentos, em momentos em que essa união estará um pouco mais fragilizada diante do amor, diante da compreensão. Então a amizade ela entra em ação. Ela entra em ação e através do respeito e do diálogo nós vamos conseguindo dar o equilíbrio necessário a essa união. Entendeu? Então não basta estar apaixonado por uma pessoa que vos agrada e em quem supõe de belas qualidades. É vivendo realmente que com ela que podereis apreciá-la.
Quantas dessas uniões também existem que, a princípio, parecem destinadas a nunca ser simpática e, após se conhecer bem e bem se estudar, ambos acabam por se amar com um amor terno e durável, porque repousa na estima. É preciso não esquecer que é o espírito quem ama e não o corpo. E quando a ilusão material se dissipa, o espírito vê a realidade. Então ele mostra aqui, os espíritos da Kardec, que existem duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma. Então ele diz assim, frequentemente toma-se uma pela outra. Às vezes a afeição da alma, quando pura e simpática, é durável. A do corpo é perecível. Eis porque, muitas vezes, aqueles que acreditavam amar-se com um amor eterno passam a odiar-se, quando a ilusão acaba. Então, tenhamos esse discernimento, né, que nos ensina aqui os Espíritos. Mas também há um aspecto importante nessa questão, que na 940 ele vai dizer: a falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não será igualmente uma fonte de aborrecimento, quanto mais amargos, por envenenarem toda a existência? Muito amargos com efeito, diz os Espíritos, muito amargos, mas constitui uma dessas infelicidades de que sois, na maioria das vezes, a causa principal. Primeiramente, são vossas leis que estão erradas, pois julgas que Deus te constrange a permanecer com aqueles que te desagradam? Olha só, é bom ter essa visão que o Espiritismo nos traz com relação a isso. É importante que a gente perceba assim, julgas que Deus te constranja a permanecer com aqueles que te desagradam? E, além disso, nessas uniões frequentemente procurais mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição, do que a felicidade de uma afeição mútua. Experimentais, então, a consequência dos vossos preconceitos. E aí é interessante porque, quando nós falamos em união, né, mas às vezes a união num seio familiar, de vários espíritos ali na situação de filhos, pai, mãe, filho, enfim, né, no seio familiar, na parentela familiar. Ali é uma união, e muitas vezes essa união não são muito pautadas pela simpatia. Quantos ali muitas vezes estão naquela que vem de antipatias de passado, mas que precisamos, através do desenvolvimento das nossas afeições, do desenvolvimento da nossa afetividade, nós vamos transformar essa antipatia que ficou lá no passado em simpatia, tá? E vamos ver isso muitas vezes nos lares, onde está o nosso aprendizado, nosso grande aprendizado. E finalizando aqui a questão 940A, mas neste caso não há quase sempre uma vítima inocente? Sim, e representa para ela uma dura expiação. Mas a responsabilidade de sua infelicidade recairá sobre aqueles que a tiverem causado. Então, aqueles que estão causando essa infelicidade, né, essa expiação, que são a causa, terão a responsabilidade dessa causa. Se a luz da verdade tiver penetrado em sua alma, ela aurirá consolação na sua fé no futuro. De resto, à medida que os preconceitos se enfraquecem, as causas dessas desgraças particulares também desaparecerão. Então, e isso, né, que muitas vezes a gente vai eliminando preconceitos, indiferença, egoísmo, essas coisas vai eliminando, muitas vezes nós vamos conseguir, né, modificarmos a situação antipática numa situação simpática.
Então, finalizamos aqui o nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a espiritualidade dessa querida casa de Clarence, a Clarence por essa oportunidade, e agradecemos a todos pela participação e a minha participação aqui nesse estudo de hoje. Então, que Deus nos abençoe, muita paz a todos. Graças a Deus.